Vamos lá. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Think Tank, a Inovação Energética e a Competitividade Setorial, uma iniciativa da Elexia Portugal, da Deloitte, da PLMJ e do ECO. Este é o terceiro Think Tank, de uma série de 4, dedicado a 4 setores diferentes. Começámos pelo retalho, fomos ao turismo e hoje vamos falar sobre os desafios da sustentabilidade no setor agroalimentar e como eles podem ser resolvidos. Para essa tarefa, tenho o gosto de ter comigo Rita Ferreira Santos, líder da prática de Energia, Infraestruturas e Direito Público na Deloitte Legal Portugal, Tomás Almeida Ribeiro, sócio da área de Corporate M&A da PLMJ, Nelson de Sousa, diretor da fábrica da PepsiCo em Portugal, e Pedro Alves, diretor de vendas da Elexia em Portugal. Pedro, vou começar por si e por lhe pedir que nos faça aqui um pouco um overview daquilo que são enfim, os desafios de descarbonização do setor agroalimentar. Qual é o impacto deste setor? Ora, o impacto em termos de emissões, portanto, que é geralmente o parâmetro, ou KPI, como se costuma dizer na indústria, ou o indicador que se usa mais, são as toneladas de CO2 equivalente. E antes de chegar ao número, faço uma pequena introdução. Fala-se muito em toneladas de CO2 equivalente, mas não, o CO2, ou o dióxido de carbono, não é o único gás com efeito de estufa. Há mais gases com efeito de estufa, como o metano, os hidrofluorocarbonetos e mais uma lista. Que na agricultura tem um peso... Tem um peso relevante. Para simplificação de análise e de haver uma métrica comum, há uma tabela de equivalência, digamos assim, e há a tonelada de CO2 equivalente, que na realidade incorpora as emissões de todos estes gases. Para clarificar que não estamos a falar exclusivamente de CO2, mas que é um indicador que integra todas as emissões de gases com efeito de estufa. Os últimos dados que temos da União Europeia são de 2022, são relativamente recentes. Em 2022 emitiu-se na União Europeia, ou emitiram-se 3,6 mil milhões de toneladas de CO2, menos 22% do que em 2008. Que é muito interessante. Estamos num bom caminho. Já estamos a reduzir. Setores como a eletricidade, o transporte, a indústria tiveram uma redução relevante. A agricultura, as florestas e a pesca mantêm o mesmo nível e representam cerca de 14% das emissões na União Europeia. Totais. Que equivalem à mesma percentagem do transporte, por exemplo. A indústria diretamente representa 22%, para termos um número. A produção de eletricidade, gás e tudo o que está relacionado representa também cerca de 22%, para podermos ter aqui uma comparação. Mas, de facto, a agricultura tem aqui um peso... A agricultura tem um peso relevante, 14%, que são 500 milhões de toneladas de CO2 equivalente, voltando ao início da conversa. Rita Ferreira Santos, estes números explicam também porque é que a União Europeia incitou aqui um caminho enfim, de promover a sustentabilidade no setor da agricultura e do agroalimentar, nomeadamente com o Pacto Ecológico lançado em 2019. Qual é o impacto que este pacto tem no setor? Obrigada. De facto, o Green Deal, lançado em dezembro de 2019, é o lançamento de uma nova estratégia de crescimento para a Europa. Portanto, no fundo, pretende-se não só para o setor agroalimentar, mas de forma transversal, que haja uma mudança de paradigma relativamente ao crescimento económico, portanto não seja baseado em economias lineares e, portanto, na exploração cada vez mais intensiva dos nossos recursos naturais, com os impactos negativos que isso tem na biodiversidade, no tema das alterações climáticas e na própria poluição, mas sim numa transição que seja justa e equitativa no sentido da descarbonização da economia e no sentido também da sustentabilidade social, não só ambiental, mas também social, com preocupações relativamente aos temas humanitários e aos problemas da exploração de pessoas em determinadas áreas de atividade, e o caso da agricultura e do setor agroalimentar também é envolvido. É, de facto, um roadmap muito ambicioso de transição energética, em que se pretende colocar a Europa como o primeiro continente a descarbonizar, a ser neutro
climaticamente até 2050 e tem um conjunto de políticas setoriais que, como dizia, não se cinge ao agroalimentar, mas passa pelo precisamente aquilo que falávamos, os transportes, a energia, os oceanos, a indústria, naturalmente, e o agroalimentar. E especificamente no agroalimentar? No agroalimentar, há de facto, exatamente, pronto, o Green Deal, de facto, como dizia, é um modelo programático de mudança de paradigma, que depois foi concretizado, nomeadamente logo em 2021, durante a presidência portuguesa do Conselho, na Lei do Clima, que estabelece já medidas vinculativas de descarbonização, no sentido de redução dos tais 55% de gases com emissão de gases com efeito de estufa até 2030, face aos valores de 1990, e por outro lado, enfim, a neutralidade carbónica ou climática até 2050 para a Europa. E depois é complementado com um conjunto de pacotes legislativos ou estratégicos que são diversos e que são transversais e que têm vindo de facto a ser produzidos, e todos nós já ouvimos falar em muitos deles, em muitas áreas. Eu se calhar destacava aqui relativamente ao setor agroalimentar 4 que me parecem mais direcionados ao setor e que terão de facto maiores impactos. Por um lado, a estratégia Farm to Fork, que é precisamente sobre o setor agroalimentar e que abrange toda a cadeia de valor, desde a produção, incentivando a agricultura regenerativa, biológica, a redução dos usos de pesticidas nocivos para o ambiente, até depois a fase de consumo, a distribuição também, obviamente, e depois o consumo, e no sentido também de evitar o desperdício alimentar que acontece ao longo de toda a cadeia de valor. Por outro lado, o plano de ação para a economia circular, que tem a ver com esta mudança, de facto, de paradigma de modelos económicos lineares para circulares, onde se privilegia a reciclagem, a reutilização, a redução, e, portanto, há um grande enfoque, nomeadamente no tema das embalagens, aqui relacionado com esta questão do agroalimentar, o tema das embalagens e dos plásticos, que foi muito impressivo, que todos nós sentimos, nomeadamente nas cadeias de fast food, por exemplo, esse impacto. Depois, referiria também o pacote Fit for 55, que tem a ver precisamente com este caminho que se vai fazer para conseguir atingir esta redução dos 55%, e neste âmbito foram desenvolvidas medidas legislativas como o CBAM, portanto o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, e que neste âmbito da agricultura tem impacto, por exemplo, a questão dos fertilizantes, ou a própria diretiva do desempenho energético de edifícios, que tem impacto também nos edifícios comerciais e nas próprias fábricas. Está aqui todo um acervo legislativo. Na verdade, há muito mais coisas, e aquilo que eu diria, assim, em modo de conclusão, é que de facto eu costumo dizer que é um verdadeiro tsunami legislativo, que tem vindo em ondas sucessivas e muito arrasadoras, e que, portanto, tem um impacto de facto transversal em todas as áreas de atividade, está a fazer mexer todos os setores económicos, e que isto implica que as empresas estejam preparadas e informadas relativamente a este tipo de alterações legislativas e obrigações que lhes são impostas para poderem endereçar estes desafios. E responder, exatamente. Tomás Almeida Ribeiro, estas exigências todas de que a Rita estava a falar significam que temos que ter um setor agroalimentar cada vez mais, com empresas cada vez mais robustas e capazes de fazer esta resposta, mas felizmente tem havido essa evolução positiva em Portugal. Quer-nos fazer um pouco o retrato de como houve de facto aqui uma evolução na agricultura em Portugal? Sem dúvida nenhuma. Bom dia, antes de mais. Agradecer, aliás, o convite e a iniciativa da Elexia e do ECO, dirigida pela MJ, que tanto nos honra. Sem dúvida nenhuma, André. Eu diria que nem os mais otimistas antecipariam há 20 anos atrás que o setor do agronegócio estaria no ponto em que está hoje. Há uma certa ideia de que, com o desenvolvimento das economias, enfim, nos últimos, talvez, até 50 anos, o setor do agronegócio, e aqui em sentido lato, incluindo não só a agricultura, mas também a indústria transformadora associada a essa agricultura e os serviços relacionados com essa indústria e com essa agricultura, teriam inevitavelmente, inexoravelmente, um peso cada vez menor relativo na economia. Não é o caso.
Aliás, eu acho que não é dito no espaço público com a veemência necessária o crescente importância do setor do agronegócio em Portugal, sob vários pontos de vista, e uns talvez menos evidentes do que outros. Começando pelo evidente, enfim, eu diria que é importante para qualquer Estado soberano a questão da segurança alimentar e de ter a capacidade de produzir os alimentos de que a população absolutamente precisa. Mas ultrapassado esse fator, esse elemento evidente, se pensarmos que a agricultura representa cerca de 2,6% do PIB, mas que se adicionarmos a tal indústria transformadora e os serviços relacionados, estaremos a falar de uma cifra mais próxima de 10% do PIB do país, começamos a ter uma noção da importância deste setor. Depois o emprego. Cerca de 10% da população ativa está empregada neste conjunto de atividades a que eu fiz referência e, portanto, não pode deixar de ser relevado isso mesmo. Depois as exportações. E quando falamos de exportações, falamos muitas vezes da necessidade da nossa economia conseguir exportar mais, sobretudo em termos de bens transacionáveis. Ora, precisamente o que a agricultura tem feito é isso mesmo. Estamos a falar, para termos aqui uma ideia, cerca de 5,5 mil milhões de euros de exportações de bens transacionáveis em vários setores. E setores com histórias, todas elas muito interessantes. O vinho, que é um dos grandes casos de sucesso, diria, da agricultura mundial, o vinho português, pela notoriedade que teve, pelo aumento da qualidade, pela capacidade que teve em penetrar em mercados os quais não era relevante. É uma história de sucesso absolutamente extraordinária. O azeite, em que somos uma referência mundial, e temos, aliás, alguns players que são líderes mundiais no azeite, e os anos 2023 e 2024 foram anos especialmente atrativos do ponto de vista do retorno do investimento no que diz respeito ao azeite, mas também coisas menos evidentes, por exemplo, frutas e produtos hortícolas, uma coisa que nós não temos noção. Estamos a falar de 2,3 mil milhões de euros de exportações. Citrinos, por exemplo, são 500 milhões de euros, sobretudo para o mercado francês e alemão. Ultrapassados estes pontos, há também outros elementos a ter em consideração. Uma das características do nosso país e da nossa economia é uma profunda assimetria regional. Nós temos um território muito desigual desse ponto de vista, do ponto de vista do desenvolvimento económico. Grandes polos urbanos concentrados no litoral e, sobretudo, áreas rurais empobrecidas relativamente às zonas litorais, mais no interior. Precisamente um dos encantos do setor do agronegócio é que traz desenvolvimento económico, traz emprego, traz investimento estrangeiro, traz um conjunto de coisas que são absolutamente fundamentais para este mundo rural. É um fator de coesão fundamental e de fixação das populações. Um último aspecto que também parece que não é suficientemente explorado é a relação entre o setor da agroindústria e outros setores muito relevantes na economia. O caso mais evidente de todos é o turismo. Alguém tem dúvidas que um dos fatores que mais promove o turismo é a agricultura? Estou a falar de ecoturismo, enoturismo, turismo rural. Estou a falar da capacidade que o agronegócio tem também de trazer turistas para Portugal. E, portanto, acho que é importante fazer este ponto da importância da história de sucesso que é o setor do agronegócio em Portugal. Muito bem. Nelson Sousa, a PepsiCo é uma das grandes empresas do setor agroalimentar, também está em Portugal com uma fábrica e está também a fazer esta caminhada para a sustentabilidade, enfim, também acompanhando aqui a legislação que tem vindo a ser implementada. No caso concreto da PepsiCo, o que é que já fez para, de facto, reduzir esta pegada carbónica? Portanto, podemos aqui abordar o tema da questão energética e podemos dividir aqui, sim, a questão energética em dois pilares, portanto, a eletricidade e a parte do gás. Relativamente à parte da eletricidade, nós contamos já com 25% de autonomia nesta fonte de energia. Estes 25% de autonomia provém de mais de 8.600 painéis fotovoltaicos que temos vindo a implementar desde então. Para ser mais preciso, 8.630 painéis solares que nós temos implementados ao nível do solo e coberturas. Estamos a falar de coberturas de parques de estacionamento e coberturas da nave Fabril. Ora, um fator importante também de referir relativamente aos painéis fotovoltaicos é que nós somos 100% autossuficientes durante o dia. Isto quer dizer que toda a energia, toda a demanda que nós temos da fábrica para a sua atividade consegue ser suprida pela energia produzida pelos fotovoltaicos. E isto é um fator aqui muito importante, porque significa que o investimento que tem vindo a ser feito é um investimento calculado e ajustado à demanda da fábrica.
para termos, digamos, a devida rentabilidade. E, portanto, à medida que vamos avançando com essa demanda, temos como planos, obviamente, aumentar essa autonomia. Essa capacidade. Relativamente ao gás, portanto, nós, no início de 2023, comunicámos que iríamos implementar o projeto, portanto, o biodigestor, a ser o primeiro do sul da Europa. Este biodigestor tem a capacidade de pegar nos resíduos orgânicos gerados na própria fábrica, como, por exemplo, as cascas da batata, os resíduos dos arranques e paragens das linhas, as lamas da própria estação de tratamento de águas residuais que nós temos na fábrica. E, portanto, pegar nesses resíduos orgânicos e transformá-los através de um processo de ausência de oxigênio, portanto, onde um conjunto de bactérias específicas irão decompor essa matéria em produtos gasosos, neste caso o biogás, que depois, através de uma, digamos, purificação, o converte em biometano. E, portanto, esse biometano é depois injetado na rede e serve como fonte de energia para os nossos processos de produção, seja de fritura ou de secagem, e também para o aquecimento de águas sanitárias, águas dos balneários e também da cantina. Esse biogás já representa que percentagem do consumo de gás? Esta é a parte interessante, porque com este projeto, é um significativo investimento que a PepsiCo faz realmente na descarbonização da sua atividade e irá representar 30% das emissões de carbono que nós temos nesta unidade fabril. Portanto, e é para estar em funcionamento? Portanto, prevemos que esteja em funcionamento em junho, julho do próximo ano e, portanto, sumarizando, nós temos aqui, assim, nestas duas fontes de energia, 25% já de autonomia na parte elétrica e temos depois um 30% de descarbonização na componente do gás. Isto tem um impacto não só climático, mas, como devem calcular, tem também um impacto económico e financeiro na empresa, pois significa que esses 25% de energia elétrica e 30% de gás não o teremos que ir buscar à rede e, portanto, conseguimos também... Há uma poupança. Portanto, é um investimento que claramente se paga. É um investimento que tem retorno, exato. E este é um fator importante, porque muitas das vezes, ou pelo menos até há algum tempo atrás, dizia-se que realmente para ter um maior impacto climático isto tinha um custo. E é verdade que existe um custo, mas é verdade também que esse custo traz retorno, não só para o clima, mas também um retorno que é saudável financeira e economicamente para as empresas. Pedro, enfim, já vimos aqui exemplos de como, de facto, o setor pode caminhar na descarbonização, mas, enfim, de uma forma mais geral, o que é que pode ser feito pelo agroalimentar para fazer este caminho? Estes são dois excelentes exemplos e o Nelson tocou em dois temas relevantes. Normalmente, uma indústria, no caso da indústria agroalimentar, como tantas outras, tem dois tipos de necessidades: necessidade de eletricidade e necessidade de energia térmica, que normalmente na Europa é feita através de gás natural. Portanto, e por isso foi o tema que se falou aqui. E é preciso ter isto em conta para introduzir o tema que eu quero falar a seguir. A indústria na União Europeia, novamente, é responsável por cerca de 30% das emissões. Há pouco falei em 20 e poucos % diretamente, mas indiretamente também porque utiliza eletricidade que é gerada de alguma forma. Exato. E não é ainda 100% renovável na Europa como um todo. Tudo o que tem a ver com geração de eletricidade e com transporte, que está incluído nestes 30%, já está a ser tratado. Temos regulação QB, iniciativas QB, privadas até, que sabemos, veículos elétricos, caminhões elétricos, geração renovável e tudo mais. Portanto, vamos focar na energia térmica, que é aquela que é uma fonte de emissões de gases com efeito de estufa e que as próprias indústrias podem controlar, porque a queima é feita nas suas instalações. Há um estudo relativamente recente que, analisando as necessidades de energia térmica das indústrias na Europa, desde os 60 graus, água quente a 60 graus, até aos 1000 graus e um pouco mais do que isso, que chegou à conclusão que, com a tecnologia que nós temos disponível, podem-se reduzir mais de 2/3 das emissões de gases com efeito de estufa. O número correto é 78%. E pode-se reduzir eletrificando esses consumos. Portanto, em vez de consumir gás para produzir água quente, pode-se fazer com uma caldeira elétrica, pode-se fazer com uma bomba de calor.
garantindo que a energia elétrica que é usada para fazer esse efeito é renovável. Exato. Exatamente. Portanto, é esse o twist relevante. Claro. Portanto, este é o exemplo mais óbvio de transformar os consumos de energia térmica ou eletrificar as necessidades de energia térmica através da eletricidade renovável. Usar a eletricidade é óbvio, mas a biomassa é um outro tema relevante que às vezes não é tão explorado como devia. Nós temos claramente um problema de floresta, limpeza de floresta, de fogos florestais. Se a biomassa fosse um recurso mais utilizado para a geração de energia térmica, e a biomassa para gerar vapor é um tema antigo, todos nós vimos filmes do Oeste com comboios a queimar carvão e a gerar vapor para fazer andar os comboios, obviamente. Mas é um tema que foi resolvido há muito tempo e esta é uma tecnologia que está disponível e que é competitiva. Então, ao preço de gás atual, usar a biomassa para gerar vapor é competitivo e não tem emissões. Obviamente. Mas é uma área em que ainda há pouco investimento, não é? Não há tanto investimento como há bastantes indústrias que já fizeram o switch. Há um tema de mais desconhecimento do que propriamente a fileira. A fileira existe supply suficiente. Portugal é net exporter de biomassa. Portugal exporta biomassa, tanto em wood chips, em os pellets, tanto como em pellets. Portanto, há produção quanto basta, não indexada às flutuações do mercado do petróleo e do gás. Portanto, essa é uma grande vantagem. Antes de terminar a resposta à pergunta, só dar um comentário sobre o que vem aí. Portanto, o que eu falei de eletrificar 2/3 com tecnologia atual, estamos a começar a ver sistemas de armazenamento térmico a chegar ao mercado, ainda não com preços competitivos, mas a começar a evoluir. Portanto, fotovoltaica há 20 anos também não era economicamente viável e hoje já é. Estamos a começar a ver sistemas de armazenamento térmico que podem, por exemplo, um cliente ter uma central fotovoltaica que gera eletricidade, que armazena energia térmica e que usa depois durante a noite. E volta ao seu tema da competitividade económica da agricultura. Nós temos sol. Portugal e Espanha são particularmente interessantes em termos de recursos endógenos, tanto no sol como na floresta. E temos de usar isso como uma vantagem competitiva para ter energia barata, para atrair a indústria. Exato. Aproveitar essa, de facto, valor competitivo que Portugal tem. Rita, volto a si. Enfim, há pouco descreveu-nos uma série de alterações legislativas que, enfim, por via da União Europeia, têm de ser implementadas. Algumas já estão, outras vêm a caminho. Mas como é que as empresas têm que... O que é que as empresas têm que fazer para, de facto, conseguir acomodar estas alterações todas? Muito bem. E havia outras alterações que nem chegámos a falar, para não ser aqui demasiado... Muito exaustivos. Se quiser agora referir mais uma ou outra... Sim, mas não, essencialmente o tema aqui é o Green Deal, de facto, impõe uma mudança de paradigma mais profunda do que aquilo que era o standard até então. E, portanto, vai exigir das empresas, de facto, uma mudança também de paradigma e novos modelos de negócio. Estas obrigações de minimizar o impacto ambiental, de minimizar o impacto nos recursos naturais e na biodiversidade, de ter atenção à cadeia de valor e à due diligence que tem que se fazer ambiental e social, de reduzir as emissões e depois recolher todos estes dados e produzir relatos de sustentabilidade que sejam fiáveis e comprováveis. Tudo isso vai para lá de um mero exercício de conformidade legal tipo tick in the box, não é? Ou seja, isto exige, de facto, um envolvimento holístico de todas as áreas da empresa, desde a estratégia, o management, as operações, o jurídico, o fiscal. Todas estas áreas têm que estar a olhar para esta temática e perceber como é que vamos endereçar todos estes desafios e estas propostas que nos são feitas, mantendo um negócio que seja rentável e que tenha, de facto, viabilidade económica, e que permita o crescimento económico, e que é isso que também se pretende, ou seja... o chip tem que estar de forma transversal. Isso exige, de facto, uma abordagem multidisciplinar, ou seja, não é um tema, se calhar durante algum tempo os temas da sustentabilidade estavam ancorados ali numa área de sustentabilidade dentro das empresas, e de repente isto, por alguma razão, isto passou, e nós vemos isso na nossa prática diária, isto passou para o board e passou muitas vezes para a esfera do CEO, porque de facto isto
é um tema, é uma mudança que exige que todas estas áreas estejam em consonância. Por outro lado, já não é só a própria empresa, como eu dizia, nós temos que ter atenção toda a cadeia de valor, temos que saber quem são os nossos parceiros e, portanto, o impacto e a necessidade de parcerias, de conhecer, de facto, com quem estamos a contratar, quem são os nossos fornecedores, quem são os nossos parceiros, o que é que eles estão a fazer, receber as boas ideias, e eu acho que aqui também estes think tanks também têm essa virtualidade de mostrar o que é que outras empresas já estão a fazer e, enfim, e mostrar que é possível e que há rentabilidade e que há interesse. Portanto, cada vez mais o acesso não só às tecnologias, mas também ao conhecimento e a esta informação vai ser relevante, e por isso o papel também dos consultores externos multidisciplinares, lá está, que tenham a capacidade de analisar estes temas de uma forma transversal e analisando todos estes impactos em todo o negócio, vão ser vitais para que as empresas se possam adaptar. E a verdade é que o tempo de ação é agora, porque de facto estes pacotes legislativos que têm vindo a ser lançados desde finais de 2019, 2020, têm os seus inícios de vigência programados para os próximos anos. 2025 a 2027 vão ser anos críticos em que tudo isto vai estar já em pleno vigor. Portanto, o tempo de ação era ontem, mas se não for ontem tem que ser hoje. Tomás, falámos aqui já de alguns desafios da sustentabilidade na agricultura, mas há outros, enfim, mais específicos, por exemplo, como a circularidade e o próprio uso da água. Enfim, isso são matérias que o setor tem, de facto, também de atacar. A água é um tema absolutamente central na produção agrícola. Enfim, não consigo enfatizar o suficiente quão importante e é autoexplicativo. Nós, pela MJ, temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas para pensarmos estrategicamente a água. O Governo sentiu a necessidade de juntar um grupo de trabalho liderado pelo professor Carmona Rodrigues para também pensar estrategicamente como utilizar a água. E já direi mais alguma coisa sobre o assunto. Eu diria economia circular e sustentabilidade, eu diria como primeiro comentário, sustentabilidade hoje em dia é utilizado para muitas coisas. Eu acho que para estes efeitos devemos utilizar como conceito funcional a capacidade de nós desenvolvermos a atividade de produção agrícola de forma a que consiga responder às exigências atuais e de uma forma que permita no futuro continuar a desenvolver essa mesma atividade respondendo às exigências das gerações futuras. Exato. Portanto, é este elemento de justiça intergeracional muito importante. Economia circular, o conceito é evidente, no fundo, nós otimizarmos, reaproveitarmos, reciclarmos os recursos que temos numa lógica de máxima eficiência e produtividade. Há muitos bons exemplos sobre isto, por exemplo, a utilização do biometano, ou seja, utilizar resíduos agrícolas como fertilizante, e há iniciativas muito interessantes. Nós temos, enfim, clientes que estão a olhar para isto com interesse e que estão a obter investimento para promover iniciativas nesta matéria. Em relação à água também, falamos, por exemplo, sobre águas residuais e a forma como queremos utilizar essas águas para a rega na produção agrícola. São novidades que estão aí, que já existem, que vão continuar a ser desenvolvidas e que têm muito que ver com uma expressão à qual não podemos fugir, que é a inovação tecnológica. Quando nós estamos na agricultura hoje em dia, temos que perceber que é uma nova agricultura completamente diferente daquilo que se fazia há 50 anos atrás. Se fala de grandes explorações agrícolas, uma agricultura de precisão que usa tecnologia de ponta para atingir estes resultados de eficiência nos recursos. Estamos a falar, por exemplo, do vinho, estamos a falar do olival, estamos a falar das frutas e produtos agrícolas, estamos a falar de amendoal, que utilizam coisas um bocadinho quase de ficção científica, sensores, drones com inteligência artificial, que sabem, conseguem detectar exatamente onde é que têm que ser aplicados os pesticidas, os fertilizantes, quais são as quantidades em que têm que o fazer, e que têm enormes benefícios para a saúde humana, do ponto de vista empresarial, na eficiência da utilização dos recursos, na própria saúde dos solos, e, portanto, este é um elemento muito importante. A água, em particular, a intervenção que fiz inicial falou sobre esta história de sucesso que é o setor do agronegócio. Não podemos dissociar isso de um conjunto de investimentos públicos que foram feitos, o Alqueva à cabeça de tudo o resto. Quer dizer, a agricultura que se fazia no Alentejo há 60 anos atrás não tem nada a ver com a agricultura que se faz hoje nos perímetros de rega. Ainda assim, são necessários mais investimentos para garantir o abastecimento de água, nomeadamente à agricultura. São.
Há um investimento contínuo, que é termos a certeza que as infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos e de captura de recursos hídricos estão em condições. Porque o que não pode acontecer é estarmos só concentrados na eficiência, na utilização da água e depois haver desperdícios de água no transporte da água. Não faz grande sentido. E, portanto, há esse elemento muito, muito importante. Há também uma discussão, talvez um bocadinho futurista neste momento, que é a construção de um transvase nacional de água para gerir o sistema como um todo. Nós somos um país com características muito próprias, temos uma significativa abundância de recursos hídricos, mesmo em comparação com os países do norte da Europa, na parte norte do país, e comparativamente uma carência de recursos hídricos e que se vai prolongar e que se vai acentuar com as alterações climáticas nas regiões mais a sul. Estamos a falar do Barlavento e o Sotavento Algarvio, mas também na zona do Alentejo. O que é que pode ser feito e o que é que está a ser feito? As associações de regantes e a própria EDIA têm feito um conjunto de medidas para, no fundo, adaptar os volumes de abastecimento de água aos agricultores que estão dentro do perímetro de rega e àqueles que não estão dentro do perímetro de rega, são anteriores ao famoso despacho 2019 que limitou culturas permanentes nas zonas precárias, ou seja, fora do perímetro de rega, em função das necessidades de água das espécies em específico que estão a ser produzidas. O meu comentário sobre isto é que isto é inevitável e é fundamental que seja feito, mas tem que ser feito numa base científica e numa base de justiça equitativa entre os vários tipos de produção que estão a ser feitos. Depois, um outro aspecto muito importante é a desta agricultura de precisão que eu falava, ou seja, de conseguirmos continuar a transformar a agricultura de uma agricultura menos atomizada, com uma estrutura fundiária atomizada, para estas grandes explorações agrícolas, porque só essas é que têm a dimensão... capacidade para investir nessa eficiência. É exatamente isso. É exatamente isso. E, portanto, eu diria que estes são os aspectos mais importantes, mas o tema da água é um tema decisivo. Que é um tema decisivo também, Nelson, para a PepsiCo. Como é que é feita esta gestão? Sem dúvida. Portanto, nós na PepsiCo também estamos muito, digamos, consciencializados para esta questão da utilização da água e temos vindo ao longo dos anos a ter diversas iniciativas que permitem não só a redução do consumo, mas também, digamos, a reutilização, tanto quanto seja possível pela legislação. Do ponto de vista da redução do consumo, portanto, aquilo que nós temos feito é apostar muito numa, digamos, consulta, digamos, em cada uma das zonas de produção da fábrica, áreas de serviço e áreas de suporte à unidade fabril, no sentido de perceber com exatidão quais são esses consumos. E, portanto, não só a medição é importante, como também depois a partilha dessas medições para os utilizadores. Portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer é passar essas métricas aos utilizadores de cada uma das zonas, para que eles possam perceber como estão a utilizar esse recurso comparativamente com os objetivos, porque existem objetivos para cada uma dessas zonas. Depois, com essa informação, permite-lhes, por um lado, tomar ações corretivas caso hajam desvios para os objetivos e, por outro lado, trabalharmos em projetos de melhoria contínua que visem precisamente a tal redução dessa água. Do ponto de vista de reutilização, portanto, nós temos aqui assim alguns projetos dos quais se pode destacar, por exemplo, na linha da produção dos Doritos, nós temos que cozer e colocar o milho em repouso e, portanto, parte dessa água que é utilizada na cozedura e no repouso, esse excedente de água é captado, é filtrado e depois é reintroduzido novamente no processo de cozedura. Portanto, isto é uma forma de reduzir o consumo através da reutilização. Da água. Agora, é muito importante dizer também que estas questões de legislação são fundamentais para desbloquear aqui os próximos passos que a própria indústria tem a dar. Eu falo, por exemplo, em que água que seja regenerada neste momento em Portugal não pode ser introduzida no processo de indústria de produção alimentar, mas temos aqui alguns bons casos. Por exemplo, em França foi colocado um decreto-lei que faz permissão à reutilização de água regenerada, excepto como ingrediente no processo de produção, e agora recentemente também o país vizinho Espanha
aprovou o decreto-lei que o permite. Ora, a expectativa da indústria portuguesa agroalimentar, eu diria, aqui em nome da PepsiCo, seria que também nós fizéssemos esse caminho e, num futuro breve, pudéssemos também ter esse decreto-lei que permitisse, digamos, a utilização de água regenerada. Porque, do ponto de vista de solução tecnológica, ela já existe. Portanto, existe solução tecnológica para, por exemplo, das águas da estação de tratamento de águas residuais que nós temos na fábrica do Carregado, que, por sinal, tem uma capacidade 3 vezes superior à do nosso concelho. Portanto, podemos perceber aqui assim a dimensão da nossa estação de tratamento de águas residuais. E, portanto, há tecnologia. Havendo o desbloqueio da legislação, estaremos prontos em investir também por essa via mais poupança exatamente, de água. Na questão da poupança de água. Sim. Nelson, eu queria só que tocasse aqui mais num ponto que tem a ver com a agricultura regenerativa. Portanto, que cada vez mais a ideia é que a agricultura tenha não só consiga fazer esse caminho da descarbonização, mas tenha mesmo um impacto positivo nesse processo. A PepsiCo, o que é que está a fazer nessa área? Portanto, existem, digamos, vários desafios relativamente a essa área. Portanto, nós aqui assim temos a questão, em termos de regenerativo, portanto, a PepsiCo aposta muito na formação aos agricultores. E, portanto, os nossos fornecedores de batata representados pela Agromais, a DPA, a Torriba, portanto, que depois, no fundo, têm os seus agricultores que nos fornecem a batata. A PepsiCo tem aqui sim um papel de educacional junto destes agricultores, no sentido de lhes explicar, de lhes providenciar informação atualizada a respeito das melhores práticas do cultivo, seja da batata, do milho ou também dos frutos, portanto, dos frutos secos. E, portanto, nós aqui assim, nesta área, além da formação que damos, onde ensinamos técnicas regenerativas, temos também aqui uma forte componente de investimento, ou seja, nós, PepsiCo, também, além da formação, aposta e investe junto dos nossos agricultores através da utilização de boas práticas e, portanto, aqui sim falando numa muito concreta, que é os fertilizantes. Nós tivemos, a nível mundial, tivemos uma parceria com a Fertibéria para a utilização de fertilizantes através da produção do amónia, através da produção de amónia verde, através do hidrogênio verde, e, portanto, isto foi pioneiro a nível mundial, e isto permite uma redução das emissões de 15% do impacto total que existe. Exatamente. Portanto, eu aqui sumarizava em duas componentes. Uma delas, claramente, a formação, a educação dos nossos agricultores, providenciar-lhes aqui mecanismos e técnicas que possam utilizar nos seus campos e, por outro lado, também uma comparticipação, um investimento, mostrando que estamos ao lado deles e que estamos altamente comprometidos nesta questão climática. Muito bem. Pedro, estávamos aqui a falar de desenvolvimentos técnicos, um deles tem a ver com a possibilidade de se capturar e valorizar o carbono. Quer-nos explicar um bocadinho melhor como é que isto pode ter aqui um impacto positivo na agricultura? Pode. Este é um tema muito prometido, alvo de muitas discussões interessantes, às vezes quentes demais, porque é uma das fugas para a frente da indústria do petróleo, por exemplo, que obviamente é um emissor de gases com efeito de estufa. Portanto, conseguir por essa via compensar as emissões. Exatamente. Como qualquer inovação, o racional económico ainda não está lá. Okay. Falando assim de uma forma muito fácil. E usando uns números, porque eu gosto de usar números para pormos as coisas em contexto, a captura de carbono, a captura e o armazenamento de carbono, o Carbon Capture and Storage, como é geralmente falado, integrado num processo que gera qualquer tipo de emissão, tem um preço médio à volta dos 80 euros ou dólares, que estão quase a par, sabemos que não, mas para ser fácil, portanto 80, vamos dizer euros, por tonelada de CO2 capturado. Mas se um processo, estamos a falar, imagino, por exemplo, a geração de energia através de gás, e temos lá um processo integrado de captura. Mas se for capturar do ar,
Portanto, como já todos vimos algumas imagens de grandes ventiladores a fazer captura de CO2 no ar, este número sobe para os 200 euros/dólares por tonelada. Portanto, e já é, em alguns casos, até bastante superior. O preço máximo que temos hoje está na ordem dos 350. Mas muito mais elevado. Muito mais elevado. Devemos comparar este preço com o preço das emissões de CO2, por exemplo, no mercado europeu. No mercado. Existe o mecanismo, é o ETS, o Trading Scheme de emissões, que visa, de alguma forma, penalizar emissões excessivas, pondo-lhe um preço e beneficiando aqueles processos que não têm emissões. Hoje, esse preço está nos 70 euros, mais ou menos, por tonelada também, portanto, é a mesma unidade, mas há uma previsão que até 2035 este número ande em torno dos 200. Portanto, os especialistas desta área falam em que 200 é o equilíbrio. O equilíbrio para que se pagará pelas emissões de CO2 e o preço que se pagará por um sistema que consegue recolher CO2. Ainda assim é caro. Portanto, é um sistema que, pelo menos com o que sabemos hoje, Exato. não tem um racional económico viável. Quero falar de duas alternativas. Fazendo algumas contas de algibeira básicas, portanto, e ênfase no algibeira básicas, 1 hectare de floresta tem a capacidade de armazenar 50 toneladas por hectare. Mais uma vez é um range, é um número que varia entre 5 e 1000. Depende da espécie, não é? Depende da espécie, se é mais nova ou mais antiga, depende do local, depende de muita coisa, mas há um acordo global em que 50 é um número razoável. Na União Europeia temos 160 milhões de hectares de floresta plantada, números de 2020, ou 4% do total mundial. Isto são 8 mil milhões de toneladas de CO2, ou 20 anos, números fáceis, de emissões do setor agricultura, pescas, como tínhamos falado no início. O que não é suficiente, obviamente, porque 20 anos não chegam. Idealmente era ter um valor anual, obviamente, não é? Portanto, preservar as florestas, obviamente, é uma boa solução. Portanto, é um mecanismo natural. Eventualmente plantar mais. Ou substituir aquelas que infelizmente se vão ardendo. A outra opção também, e agora do lado da energia, é que está a estudar-se, ou já existem soluções de geração de eletricidade a partir de gás, por exemplo, com captura de CO2, que tem um incremento no preço de 30%. Mas não é tão caro, de todo não é tão caro como os preços que estávamos a falar de captura do ar. Portanto, como sempre, na descarbonização, a solução é híbrida. Tem que se tentar reduzir um pouco as emissões, tem que se tentar capturar um pouco, tem que se tentar fazer um pouco de eficiência. À luz do que o Nelson nos foi explicando, que uma indústria como a PepsiCo tem que se combinar faz. várias tecnologias. Exatamente, é uma combinação. Vários modelos. Rita, enfim, até antes de começarmos aqui a nossa conversa, estávamos a falar enfim, às vezes a intermitência que vamos tendo naquilo que é a vontade política para avançar com estes temas. Enfim, vimos isso, por exemplo, agora com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas a verdade é que, independentemente dessas flutuações, temos visto da parte das empresas e, sobretudo, da parte dos consumidores, uma consciência cada vez mais forte sobre a necessidade deste caminho. Portanto, há de facto, os consumidores estão-se a tornar cada vez mais exigentes? Sim, eu diria que observamos que consumidores esclarecidos e informados tomam decisões mais acertadas. E de facto, a Comissão teve esse impulso desde o Green Deal de colocar também nos consumidores um papel importante na transição energética, nomeadamente com enfoque nesta questão da informação adequada, no combate à desinformação ou ao greenwashing, porque de facto verifica-se que
os consumidores, sobretudo as gerações mais novas, dão relevância, olham para os rótulos, agora falando de alimentação, olham para os rótulos, querem perceber que componentes é que estão a ingerir e que estão a consumir, valorizam os produtos biológicos mais sustentáveis e por isso daí também a relevância deste combate ao greenwashing e às falsas alegações ecológicas, não é? Enfim, que tem tido cada vez mais uma regulação cada vez mais apertada e mais exigente e que vai exigir também muito das empresas no sentido de cumprirem. Portanto, eu diria que de facto esta transformação passa por este conjunto de coisas que temos vindo a falar, passa por estas políticas públicas de transformação, passa pela tecnologia, passa pelos fatores energéticos e a descarbonização, mas também passa muito pelos consumidores, porque nós, todos nós, cada um de nós, tem o poder de também influenciar o modo e a velocidade como as coisas se vão alterando através do nosso voto, através do nosso consumo, não é? Da nossa escolha, vamos orientando também as decisões políticas e as decisões das empresas no sentido, enfim, certo ou menos certo. Exato. Para aquilo que é as necessidades de futuro, de termos um planeta onde possamos continuar, enquanto humanidade, a prosperar. Tomás, voltando um bocadinho ao agronegócio, aquilo que também se vê em Portugal é uma maior sofisticação, nomeadamente financeira, do negócio? Sim, o perfil dos investidores no agronegócio em Portugal mudou radicalmente. Que, no fundo, quando falamos de inovação tecnológica, como falávamos há pouco, essa inovação é simultaneamente uma causa e a consequência da atração desses nossos investidores. Que tipo de investidores é que estamos a falar? Estamos a falar de fundos internacionais, muitos deles, estamos a falar de grandes empresas multinacionais que trazem essa inovação e, ao mesmo tempo, essa inovação é um motor que os atrai. E, portanto, vemos a Terra, enfim, com imensas exceções, como é evidente, mas a Terra era detida essencialmente por estruturas familiares e esse perfil está-se a alterar significativamente. Eu não quero com isto dizer, para não ser uma nota demasiado pessimista, de que necessariamente as estruturas familiares vão deixar de conseguir estar ligadas ao setor do negócio. O que eu estou a dizer é que as inovações e o desenvolvimento é de tal forma grande e acelerado e importante e necessário para competir nos mercados globais, com o tal elemento de exportação que já falei, que quem não se adaptar e modernizar e sofisticar e profissionalizar necessariamente vai vender a terra a este tipo de entidades. Tem uma outra sofisticação, um outro conhecimento, uma outra capacidade de realizar investimentos. Qual é o perfil destas entidades? São entidades que querem fazer grandes explorações agrícolas, com uma estrutura altamente profissional e que usam a tal agricultura de precisão que falávamos há pouco. Que efeitos é que isto tem? Bom, tem um efeito de desenvolvimento da agricultura, com todos os benefícios que falámos há pouco. Tem também um outro efeito, que é útil, sobretudo, para os consultores profissionais, que é também a forma como gerem o negócio e a forma como interagem com a economia é diferente. Querem grandes escritórios de advogados, querem consultores profissionais, querem essa sofisticação nos serviços que contratam. Quer dizer, falando de um setor que me é muito caro por razões evidentes, não havia um mercado da maneira ligado ao agronegócio há 10 anos atrás. E nós vemos muito... Já existe. Existe e é significativo. Estamos a falar de uma realidade de haver 2 ou 3 transações por ano ligadas ao agronegócio para 2019 para a frente, que é claramente aí o marco no mercado M&A em Portugal nesta matéria, haver mais de 20 transações por ano em que é movimentado centenas de milhões de euros em termos de volume de negócio. E a tendência é para continuar a crescer? Há também efeitos interessantes desta atração de investimento estrangeiro para o setor do agronegócio. O mesmo hectare de perímetro de rega dentro do perímetro de rega em 2015 pode valer, se calhar, 2,5, 3 vezes mais atualmente. E, portanto, a diferença de valor que existia, por exemplo, para a Espanha, do mesmo hectare, está-se a esbater, sendo que, mesmo assim, há uma diferença significativa relativamente ao mesmo hectare, ao mesmo pedaço de terra, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia. E, portanto, tem havido uma atualização dos valores muito interessante e é a razão pela qual o amendoal, que é uma evidência no Alentejo, mas também na zona de Idanha Nova, por exemplo,
Conta-se muito por aí de investidores que estavam na Califórnia com dificuldade, agora até liga vários pontos da nossa conversa, com a progressiva dificuldade em aceder a recursos hídricos nas quantidades necessárias para produzir o amendoal com as produtividades que as empresas estavam habituadas, olharam para a Espanha e depois de olharem para a Espanha pensaram que é engraçado, há aqui um país ao lado de Espanha que a terra é mais barata e que tem mais água. E portanto, essa é uma evidência. O que é que nós em específico ajudamos os clientes, o que é que temos feito? Muitas coisas, eu diria. No momento transacional, claro que sim, portanto, na compra e na venda de explorações agrícolas e florestais, e aí depois fazemos a due diligence e vamos ver direitos de preferência, vamos ver o que é que pode e não pode ser feito, vamos analisar os instrumentos territoriais aplicáveis para, no fundo, perceber se pode implementar o business plan nos termos pretendidos pelo cliente. Também depois a parte de acompanhamento, licenciamento de infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos e outras formas de captação de recursos hídricos, na interação com um conjunto de grandes entidades administrativas que são essenciais neste setor. Estou a falar do Ministério da Agricultura, estou a falar da Agência Portuguesa do Ambiente, da DGADRE, do IFAP, das associações de regantes, da EDIA. Portanto, é preciso muito acompanhamento profissional e muitas vezes o investidor estrangeiro precisa dessa ajuda de quem está no terreno, de quem conhece o terreno e de quem os pode ajudar a implementar os projetos que têm em mente. Nelson, para fecharmos, queria perguntar-lhe, enfim, a PepsiCo, que investimentos é que tem previstos para Portugal, enfim, nomeadamente nesta área e noutras? Portanto, nós, do ponto de vista da sustentabilidade, desde 2022 e até 2025, portanto, próximo ano, temos um investimento que ronda os 10 milhões de euros. Portanto, esses investimentos, obviamente, que já aqui falámos, portanto, os painéis fotovoltaicos, temos o biodigestor, temos também, digamos, a comparticipação com a Fertibéria através dos fertilizantes mais sustentáveis. Temos também aqui assim depois uma outra componente que não foi falada ainda, que é a reutilização do calor dos fornos para a produção do vapor. Portanto, e este aqui assim também é bastante relevante porque inclusive na PepsiCo foi um projeto pioneiro, foi desenvolvido aqui assim em Portugal pela nossa equipa de engenharia, que depois foi validado e certificado como uma boa prática e que neste momento está a ser adotado em todas as outras fábricas. E portanto, e aqui assim, mais uma vez, e falava em economia circular no início da nossa conversa, este é um bom exemplo porque, através da recuperação do calor dos fornos, canalizamos esse calor para uma caldeira. A caldeira, por sua vez, produz o vapor. Agora, o curioso disto tudo é que esse vapor é depois utilizado para cozer o milho, onde se fabricam os Doritos, que passam por esse forno. Portanto, conseguimos aqui assim essa tal economia circular. Portanto, eu diria que a PepsiCo, através das suas intenções, do PepsiCo Positive, que assenta numa cadeia de abastecimento positiva, escolhas positivas e, portanto, agricultura positiva, realmente tem estas fortes ambições de continuar estes investimentos. Concretamente aqui assim em Portugal, os exemplos que foram dados, que realmente rondam os 10 milhões de euros, portanto consideramos que são investimentos bastante avultados e que justificam precisamente esta nossa intenção e também a nossa ambição de realmente ter aqui um efeito positivo tanto no planeta como nas pessoas do ponto de vista climático. Muito bem, enfim, muito obrigado aos quatro. Ficámos aqui com uma belíssima perspectiva dos desafios que a agricultura e o agroalimentar enfrentam neste tema da descarbonização e da sustentabilidade, enfim, e os muitos caminhos e técnicas e soluções que podem ser adotadas para esse fim. Muito obrigado e até ao próximo Think Tank.